Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês um switch gerenciável real. Então nós estamos lidando com switches em ambientes simulados, né? Nós estamos utilizando ali o Packet Tracer e administrando ele, criando as VLANs, tudo em um ambiente simulado. Mas e se fosse, por exemplo, com um switch real, né? Qual que seria a diferença ali do ambiente simulado para o switch que é um ambiente real? Então, eu tenho aqui para apresentar para vocês um switch gerenciável, modelo de switch gerenciável da TP-Link. O modelo dele é o T2500G 10TS e eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então aqui esse switch, ele é um switch gerenciável de 8 portas Ethernet, 2 portas de fibra ótica e ele é muito semelhante ao switch que vocês estão utilizando ali no ambiente simulado, né? Até os comandos que nós utilizamos lá no Packet Tracer são os mesmos comandos, são muito parecidos com os comandos que nós aplicamos aqui. Apesar de que lá no Packet Tracer nós lidamos com switch Cisco e aqui é um switch da TP-Link, mas os comandos, né, são muito parecidos de um para o outro. Como eu mencionei para vocês anteriormente, todo switch gerenciável, eu tenho ali uma ou mais formas de acessar ele, né? Então eu tenho ali basicamente o CLI, que é a linha de comando, e tenho também um ambiente web de administração, onde eu vou administrar o switch através de uma interface web. Esse switch gerenciável aqui em específico, ele possui as duas. Ele possui tanto a CLI quanto o ambiente web. E eu posso acessar essas interfaces de duas maneiras. Ou eu posso acessar localmente, através da porta console, ou eu posso acessar remotamente através do endereço IP administrativo desse switch. Então, eu gostaria de apresentar aqui para vocês, ele tem uma interface Ethernet especial, chamada console. E do lado dessa porta console Ethernet, nós temos aqui uma porta console USB, no caso aqui é uma micro USB, né, onde eu posso espetar um cabo USB nesse switch e a outra ponta espetar no meu computador e aí eu vou acessar o CLI dele localmente. Então, na caixa desse switch, ele vem acompanhado o cabo USB específico, né? E também vem acompanhado, né, o cabo de energia dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conectar esse switch ao meu computador para que eu possa administrar ele. Então, o cabo de energia eu vou deixar para conectar depois, na energia propriamente dito. Deixa eu só colocar ele aqui. Tirar ele aqui do cabo. Então, só para mostrar para vocês aqui, né, a conexão de energia é feita aqui nesse switch específico aqui pela parte traseira. A outra ponta, obviamente, vai na energia. E o cabo para acessar ele via console, né, é um cabo USB tradicional, é o mesmo cabo USB que vocês têm no celular de vocês para carregar ou para transferir dados do computador. Bom, então eu vou pegar aqui uma ponta do cabo USB, vou conectar o switch e a outra ponta eu vou conectar ao computador. Então, eu conecto aqui o computador e a partir desse momento eu já posso administrar o switch. Então, a próxima etapa desse vídeo eu vou mostrar, né, exatamente o acesso via console desse switch do computador. Bom pessoal, então dando continuidade aqui na nossa conexão ao switch, ao computador, né? Então nesse momento o switch ele está conectado na energia e aquele cabo micro USB está conectado ao meu computador, tá? Então esse computador que eu estou operando aqui. Uma coisa que eu não mencionei na parte anterior, que talvez seja interessante
mencionar é que nem todo switch vai ter ali aquela porta micro USB para acesso via console. Às vezes ele vai ter somente a porta Ethernet para console, ou às vezes ele vai ter também uma porta serial RS-232. E aí nesse caso eu vou precisar de um adaptador para USB para que eu possa conectar o meu computador. Então eu trouxe aqui para vocês a foto dos dois cabos para essas duas situações, né? Então percebam que esse cabo aqui, eu tenho uma ponta que é a Ethernet, né, crimpada aqui com RJ45, e a outra ponta é um USB, é um cabo USB macho. Tá? Então eu poderia utilizar esse cabo aqui, por exemplo, né, espetando essa ponta ao switch e essa outra ponta aqui ao meu computador. Né? Agora, se ele não tiver o Ethernet e nem ali o micro USB, pode ser que ele tenha a interface serial, né? Aí eu vou precisar desse tipo de cabo aqui, é um cabo que uma ponta é RS-232, uma ponta é serial e a outra ponta é USB, né? O USB também é serial, mas o padrão é diferente, né? Então pode ser necessário esses dois cabos. Mas, na grande maioria dos casos, quando eu adquiro o switch, ele já vem com o cabo apropriado, né, para conexão ao dispositivo. Tá? Então, a não ser que você esteja lidando aí com um equipamento muito antigo e que o cabo já tenha sido perdido, né, você vai ter acesso aí ao cabeamento necessário. Né? Caso contrário, talvez seja necessário adquirir, né, o cabo necessário para conectar o dispositivo. Bom, então, nesse caso aqui, no meu caso, o cabo já está conectado ao computador. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso achar a identificação, né, que esse dispositivo, a porta ali que eu conectei, esse dispositivo, está recebendo aqui do sistema operacional. Tá? No caso de um sistema operacional Windows, no caso do Windows, se eu espeto lá o switch no Windows, provavelmente ele vai ser identificado pela porta COM 1, tá? Talvez COM 2, COM 3 e etc. Tá? Então, mas a COM é a identificação padrão aí dos objetos seriais que eu conecto ao computador, tá? Então, provavelmente, se não tiver mais nenhum outro dispositivo conectado ao seu sistema operacional Windows, ele vai ser identificado como a porta COM 1. Aqui no Linux é um pouco diferente, tá? A identificação do Linux, aqui nesse caso, ela vai ser dada por essa identificação, /dev /tty-acm0, tá? Então, a identificação do switch aqui para o meu sistema operacional é essa, tá? É essa porta que ele está conectado. Bom, vocês podem se perguntar como que isso é possível. Bom, eu vou abrir aqui o terminal para vocês e vou fazer uma demonstraçãozinha rápida aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vou dar um ls /dev tty, né? E aí eu vou apertar Tab e ele vai mostrar para mim aqui todas as opções de arquivos que batem com esse início aqui. Opa, eles batem com esse início, que comecem com tty e que estejam no diretório dev. Então eu tenho aqui todos esses arquivos que estão alocados aqui dentro desse diretório que começa com tty. Percebam que aqui no meio eu tenho a tty-acm0. Eu vou continuar dando tab, tá? Tab. Percebam que ele está conectado aqui como tty-acm0. Agora, o que eu vou fazer? Vocês não estão vendo, mas eu estou desconectando esse switch aqui da USB. Tá? Desconectei e vou apertar o tab novamente. Percebam que o acm0 ali, ele sumiu. Né? Eu vou conectar aqui novamente, tá? Conectei novamente, percebam que ele apareceu. Então, obviamente, é esse dispositivo, tá? Pode ser que às vezes o dispositivo que eu estou conectando aqui no Linux, pode ser que ele receba uma outra identificação, tá? Dependendo aí do fabricante, dependendo do dispositivo que eu estou lidando. Pode ser que ele receba uma outra. Mas uma maneira legal da gente identificar ele é por essa técnica aqui, tá? É a que eu utilizo, tá? Então, essa porta. Essa porta aqui. Outra coisa é que o usuário
que vocês estão utilizando no momento, então, por exemplo, aqui eu estou usando o usuário Rodolfo. Esse usuário ele tem que ter permissão para acesso da porta serial. Tá? Se ele não tiver permissão da porta serial, vocês não conseguem acionar o dispositivo. Então, como é que ele vai ter permissão? É bem simples. No caso do Linux, eu tenho que adicionar o usuário meu a um grupo chamado dial-up. Então, eu tenho que executar o comando, né? Sudo adduser, o nome do usuário, no meu caso Rodolfo, e o grupo, né, dial-out. Então, esse comando aqui, né, só relembrando, vocês já conhecem isso aqui, obviamente, mas aqui eu estou adicionando o usuário a esse grupo. Tá? E quem faz parte desse grupo tem permissão de acesso da serial. Então, eu vou apertar Enter, ele vai pedir a senha de root, né? E aí, aqui ele já vai acusar a mensagem dizendo que o Rodolfo já é um membro de dial-out porque eu adicionei anteriormente, tá? Mas eu preciso fazer isso, né, caso seja a primeira vez que eu esteja conectando aí um dispositivo na porta serial. Tá? Feito isso, eu tenho permissão. Se vocês não fizerem isso, provavelmente vai dar erro. Tá? No caso do Windows, pessoal, é mais simples. Tá? Se eu não me engano, no Windows não é necessário se preocupar com essa questão de segurança. Mas vamos lá. A primeira coisa aqui é que a gente precisa de um aplicativo, um programa, para acessar essa serial. Tá? O programa mais famoso para isso é o PuTTY. Tá? É o PuTTY. O PuTTY é um programinha que tem versão tanto para Windows quanto para Linux. E a cara dele é o mesmo para ambos. Tá? Como é que vocês podem obter o PuTTY no caso de um Windows? É só vocês virem aqui no Google, digitarem lá PuTTY. Tá? O primeiro site que vai aparecer é o site oficial. Vocês entram nele. Tá? É um site bem simples. Tá? Aqui, a primeira seção dele, né, Download PuTTY, né, aí você vai clicar aqui, ó, You can download PuTTY here, né, você pode fazer o download do PuTTY aqui, vocês vão clicar nesse botão, e aí ele vai ter a opção aqui para o Windows, tá? Tanto aqui para 32 bits, quanto para 64. Essas aqui são os instaladores do PuTTY. Não é necessário instalar ele, tá? Porque ele tem um auto-executável. Então, se vocês descerem um pouquinho aqui mais para baixo, ó, vocês vão encontrar os auto-executáveis dele, tanto para 32 quanto para 64. É só fazer download do programinha, tá? Clicar aqui, fazer download. Ele é um programinha muito pequeno, ó, ele só tem 1 mega, tá? É bem rapidinho fazer download, tá? E aí vocês vão abrir o programa. Obviamente eu não vou abrir ele aqui porque ele é para Windows, né? Não vai dar certo abrir aqui. Mas eu instalei a versão dele aqui para Linux, tá? Então ela está aqui. Cadê? Aqui, PuTTY, né? PuTTY SSH Client. E o legal do PuTTY, gente, é que ele não é utilizado só para essa conexão serial via console aqui local, tá? Ele também pode ser utilizado para conexão remota via SSH e Telnet também, tá bom? Então, mais para frente, quando vocês forem trabalhar com SSH aí real em servidores, vocês podem utilizar o PuTTY, né, para acesso via SSH. Tá? Bom, como é que eu faço para configuração aqui para serial? Então eu tico aqui, ó, serial, né? E aqui eu vou indicar qual é a porta serial que eu vou utilizar, tá? Bom, pessoal, antes de mexer aqui, a gente vai ter que vir aqui, ó, o menuzinho dele, aqui é todo o menu dele, tá? A última opção são as configurações do serial. Então, com o serial, tá? E aqui são as configurações que a gente precisa configurar. Primeiro, a porta serial, essa aqui é a identificação da porta serial, tá? Então aqui eu vou colocar TTYACN0, que é aquela identificação que eu mostrei para vocês lá no Shell, tá? Então aqui a identificação. Aqui é a velocidade, tá? É uma medida que chama bound, tá? Por padrão é 9600, só que esse switch ele não trabalha com 9600, ele trabalha com 38.400. Tá? Eu já vou mostrar para vocês de onde que eu tirei esse número, tá? 38.400. Data bit é 8, stop bit é 1, paridade é none, nenhuma, e flow control, aqui está x on, x off, também é none, tá? Então, essas configurações aqui, aonde que eu obtenho isso? Isso aqui
varia de fabricante para fabricante. Então, TP-Link implementa dessa maneira. Pode ser que a Cisco vai implementar de uma maneira diferente, a HP implementa de uma maneira diferente. Então, como é que você vai saber? Você tem que olhar o manual do produto. Tá? Então, por exemplo, no caso desse switch, TP-Link, ele está até aqui, ó, né? Eu vou pesquisar então o modelo dele aqui no Google, que eu já tinha pesquisado anteriormente, tá? Aqui é o site oficial dele, ó, TP-Link. Vou entrar aqui no site oficial, abro o site oficial, né? E aí eu venho aqui, ó, suporte. Suporte. E aí aqui tem aqui, ó, perguntas frequentes. Aí tem um monte de perguntinha, né? Tem que olhar cada uma delas. E aqui, ó, como acessar o suíte gerenciável L2 via porta de console? É exatamente o que a gente precisa, né? Eu entro aqui e ele vai mostrar aqui uma espécie de tutorial para mim. Só que esse tutorial aqui, ele é um tutorial para Windows, tá? Esse aqui é para Windows, então perceba que é a janelinha do Windows e tudo. Então eu tenho que, obviamente, ter uma sagacidade aqui para poder adaptar, no caso, para Linux, né? Mas as informações que a gente precisava estão aqui, ó. Tá? Então ele está falando que para esses modelos de switch é 38.400 e para esses modelos de switch é 9.600. O data bit é 8, a paridade é none, o stop bit é 1 e o flow control é none. Tá? Então perceba que eu peguei essas informações aqui e fiz um check com as informações que estavam aqui. Tá? E o interessante, pessoal, né? A vida de técnico não é fácil. Tá? Esse switch aqui é o modelo... deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar ele na minha mão. Esse switch é o modelo TL-SG3210. Então, final 3210. Né? Não está aqui. Tá? Não está aqui. Então é complicado, né? Então, o que eu faria nesse caso? Bom, eu testo com 38.400. Não deu certo, eu volto para 9.600. Não deu certo, procuro na internet. Então, vida de técnico é assim mesmo, tá? Aqui eu sei que dá certo porque eu já fiz o teste anteriormente, tá? Bom, então, beleza, aqui no serial, configurei aqui no menu serial, volto aqui para a primeira parte, seção, tá? E, obviamente, tá, gente, se fosse no caso do Windows, eu trocaria isso daqui para com 1, né, com 2, que é a identificação dele no Windows, tá? Mas vamos lá, então, beleza, tá aqui, velocidade tá aqui, serial, eu vou clicar agora em Open. Open, ele vai abrir essa tela, e se ele tiver assim parado, é só apertar um Enter, né? E aí é possível observar ver o terminal dele aqui, ó, o terminal. E a partir daqui, pessoal, os comandos que nós aprendemos no simulador, tá? Então, ó, enable, por exemplo, show VLAN brief. O backspace meu não está funcionando, tá? Por algum motivo. Então, show VLAN brief. Então, ó, ele imprimiu aqui, né? A única VLAN que está cadastrada é a VLAN 1, né? Todas as portas estão nela, né? Tá lá, configure terminal. Ok, aqui é um pouquinho diferente, tá? Vamos ver se é só configure por acaso. É só configure, então não é configure terminal, é só configure. Então, tem algumas diferenças, né, da TP-Link para Cisco, mas os comandos são muito parecidos, tá? Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Que a partir desse momento é o que nós vimos no simulador, tá? Então, todos os comandos que eu estou fazendo aqui os comandos que vocês estão fazendo no simulador. Então, o intuito desse vídeo, então, realmente isso, mostrar para vocês que não tem nada demais conectar um switch a um computador para administrar ele localmente ali, né? E, na verdade, a parte mais importante são os comandos, tá? São os comandos que é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Via de regra, então, espeto o switch no computador com uma cabo USB, abro um cliente serial, como por exemplo o PuTTY, coloco as informações lá no PuTTY e a partir disso eu posso inserir os comandos, tá? Tudo bem simples, gente, tá? Vocês não precisam fazer isso, obviamente, só estou mostrando para vocês como que seria real, como que seria na realidade, né? E quem sabe aí quando a gente voltar para o campus nós façamos, né, uma aula para conexão aqui do switch, tá bom? Então é isso, bons estudos, até o próximo vídeo.